Oiê! Tudo bem? Beleza? Tudo em ordem? Tudo em ordem na desordem? Então tá bom. A paz com todos, a paz do nosso grande Deus, Senhor que habita nos céus, ao príncipe da paz, nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, gratidão sempre. Gratidão a todos vocês, meus queridos amigos e irmãos, que estão sempre aqui no meu dedinho de prosa, beleza? Então, quem crê diz amém, quem não crê, bom dia, boa tarde, boa noite, shalom, né? Oi, olá, como vai, beleza, né? Outros só chegam e falam, e aí, mano, né? N saudações, né? E todas elas, a gente saúda as pessoas com carinho, com amor, sempre, não é verdade? Então, tá bom. Muito frio, geladérrimo, né? Já estamos acho que 2 de julho, né? Hoje eu me perco. Eu me perco, embora tenha um monte de calendário, né? E a gente não sai de casa, não tem compromisso, né? Então, tanto faz ser segunda, terça, sábado, domingo, feriado, né? Vai ter feriado 9 de julho, acho, né? Mas é isto, meus queridos e amados irmãos. E meus queridos amigos, né? Aqui do nosso cantinho. Eu queria falar, irmãos, hoje sobre. Não é que a gente está se intrometendo, né? Mas foi um assunto assim que muita gente comentou, né? Aqui nos canais, porque nós aqui todos já nos conhecemos, né? Um vai num canal, o outro vai no outro e a gente fica, né? Navegando, né? Para saber o que aquele crítico falou, o que aquele outro falou, para ver, né? Se vai de encontro com com aquilo que também que a gente achou do caso, né? Sobre aquele caso da igreja, da Assembleia de Deus, que não se sabe, né? Se foi doada, se foi comprada e trocou a placa, né? Então, o vídeo tá circulando aqui nos meios, né? Nos meios que eu já falei aqui, né? Dos críticos. E estavam mudando, né, o vídeo é curtinho, né, e meia dúzia de pessoas ali, né, dentro da denominação, muito feliz, dando depoimento, né, e mostra-se a nova fachada, né, da nova igreja, né, CCB, com aquela frente, né, famosa, aquela entradinha, é um lugarejo, uma igreja pequena, né, e os depoimentos muito felizes, né, que agora sim o lugar, né? Bom, então é esse o vídeo, né? Muitos de vocês tenho certeza que viu esse vídeo em vários canais por aí. E aí eu falei, bom, eu já vi a opinião dos colegas, os colegas de trabalho, né? Então eu vou lá ver a opinião do outro lado, né? Porque não tem que se ouvir os dois lados. Então eu fui lá ouvir os dois lados. E aí eu fui no canal do que não é da reforma, né? Que é sem reforma. Eu falei, eu gosto muito dele, ele é uma pessoa calma, educada,
né? Nada contra a pessoa desse irmão. Vamos lá ver o que ele fala, né? E aí ele passou o vídeo e aí ele contou. E aí eu até dei escrevi alguma coisa aqui, e ele começa o vídeo falando assim, antes de mostrar o vídeo, ele falou bastante coisa, e depois ele falou, agora eu vou mostrar o vídeo e vocês vejam pelo lado espiritual, né? Então, foi recomendado por ele, então, o que eu fiz? Eu fiz pelo lado que ele falou. Eu olhei pelo lado espiritual. Então ele falou que tinha sido. Ninguém sabe, né, direito, se foi doada, se foi comprada, e que o lugarejo estava com aquela igreja. Não se sabe se foi por falta de alguém na liderança, não se sabe o porquê que aquele prédio estava ali por certo, né? Ou à venda, ou vago, ou para alugar. Os bastidores ninguém sabe. E então trocaram a placa. E agora, nossa, agora o lugar ia ser muito abençoado, muito maravilhoso, né? Pela graça maravilhosa. E aí ele fez uma comparação com o casamento. E ele disse assim, estão falando, né? Falando, né? Eu, vós, nós, eles, né? Que por causa do rebatismo, porque estão criticando, porque agora todos que eram daquela localidade vai ter que ter o rebatismo e que a igreja foi comprada com os fiéis e tudo. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas realmente precisa de fazer o rebatismo. Por quê? Porque assim, um homem casa com uma mulher. Aí ele casa com uma mulher, né? E mais ou menos isso, tá? A comparação dele. Aí ele casa com a primeira mulher e ainda ele fala pacto, né? Ele faz um pacto com a primeira mulher e são felizes e tal, e aquele casamento. E aí essa primeira mulher morre. E aí, né, ali uns tempos, ele casa com a segunda mulher, né? E ele tem que fazer um novo pacto, né? Provavelmente também ele quis dizer, né, nova papelada, né? Porque o casamento civil é o que vale lá na placa, né? Então ele tem que fazer um novo pacto, né? Falando sobre o porquê do rebatismo e comparando que realmente, né, os irmãos da localidade que frequentavam aquele lugar terão que ser rebatizados. E aí eu fiquei assim perguntando, né? A igreja não é a noiva? Jesus não é o esposo? Se a igreja é a noiva, não existe essa, né? De primeiro casamento, segundo casamento, existe? Por exemplo, quem está numa outra denominação cujo toda a doutrina é sobre, né, Jesus, sobre a graça, tudo aquilo que nós sabemos, ele já não está dentro da graça de Jesus, debaixo do sangue do Cordeiro. Então eu fiquei encafifada, sabe? Com essa comparação do irmão. Porque eu acho assim que todos que estão no firme propósito da salvação
em Jesus Cristo, independe da placa, independe do lugar que ela esteja, né? Claro que cada denominação tem a sua doutrina, e ele explicava lá, tem as suas doutrinas, né, seus usos e costumes, né, tem outras que já são mais liberais, mas, né, eu comparo assim, nós temos um mapa, né, e todos nós desejamos chegar a um determinado lugar. Tanto faz, por exemplo, eu vou daqui para o norte e nordeste numa cidadezinha lá. Tanto faz eu ir com o carrão do ano, como eu ir com um carrinho simples, como eu ir com. Eu parar em vários lugares para me hospedar, como se eu tiver condições eu vou direto, faço 1.000 e poucos quilômetros por dia, né? E tanto faz se eu corto por algum caminho, se eu entro numa outra cidade, se eu vou na outra, mas o meu objetivo é chegar naquela cidade. Ou seja, todos que saem, eu vou falar, não gosto de falar nome, né, de cidades, porque fica complicado, mas vamos falar, vai. Saímos várias pessoas, né? Crentes, não crentes, de outras denominações, etc, etc, etc. Nós saímos aqui, eu estou aqui em São Paulo, saí de São Paulo para ir para o norte e nordeste. Vou para Natal, né? Tanto faz. Uns vão num dia, outros vão com carro novo, outros com carro velho, outros vão aproveitar e vão dar uma parada em outras cidades, outros vão direto, né? Mas o objetivo é o quê? A cidade de Natal. Vou demorar um mais rápido, outro mais, né? Vai demorar mais, mas o nosso mapa, né? Se nós ligarmos o nosso GPS no nosso carro e ligar, ela vai ficar falando, né? Entra à direita, continue na reta, isso, aquilo, e quando chegar lá no destino, né? E claro, vários, dentro da cidade, vários e N endereços, né? Eu vou para uma rua tal, você vai para a rua outra, e aí quando eu chego naquilo que eu estava programado e que eu tinha o objetivo de ir, ela vai falar o quê? Chegamos, né? Chegamos. Aí ela cessa de ficar te falando para você entrar à direita, fazer a conversão à esquerda. Não é assim? Então, não sei se também a minha comparação foi muito, né, esquisita, mas é o que me veio no momento. Então, irmãos, nós chegamos ao nosso destino. Então, ele falou que tinha que realmente ter o rebatismo e com a nova esposa, porque a primeira já tinha morrido, né? Então, que tinha sim que ter o rebatismo. E estavam todos felizes. E depois ele, como tudo, né? Vocês sabem, a bela salada, né? E aí ele foi pro ladrão na cruz, que não tem nada a ver com este caso, absolutamente nada a ver com este caso. Aí depois ele foi falar de liberdade, né? Porque, lógico, ele está acostumado, né, com a salada lá. Pode ler qualquer versículo, qualquer texto, que a pregação é a mesma, porque Moisés, porque Davi, porque Elias, porque Daniel, né? O texto mesmo, e depois no final vai para sua casa, que está tudo resolvido. Então eu fiquei com isso, né? Na cabeça. E a igreja chamava-se, e ele elogiou a igreja, Assembleia de Deus do Brasil, sabe? E aí ele falou, não, é a mesma, é o mesmo caminho. Ele elogiava, sabe aquela? Beija, belisca e assopra. Assim que ele fazia. Ele elogiava, mas ele precisava de defender o indefensável. Indefensável, né? Então, é uma igreja lá no Pará, um lugarzinho pequeno, né? E
mais uma vez, né? Aí eu tava lá lendo os comentários, e aí eu tava lendo os comentários, e a maioria concordava com ele. Não, porque realmente, porque esta é a graça, e porque esta é a graça maravilhosa, e porque isso, e porque aquilo. Tinha só, pelo menos até onde eu li, né? Uns 3 que não concordaram, né? Que sempre tem, né? Os que não concordam, claro, né? Então, meus queridos e amados irmãos, esse não é da reforma, né? É sem reforma, vocês já sabem quem eu tô falando. De vez em quando eu dou uma olhada, né, para ver as opiniões, né, porque para ver se deu uma mudada, né, se arejou a cuca, né? Então foi isso que ele falou, que ele realmente precisa, por causa que a primeira esposa morreu. Então, assim, quem frequentava aquela igreja, né? Aquela igreja morreu, né? Aqueles fiéis que até ali congregavam ali, que ouviram, por certo, muitos testemunhos, muitas palavras, porque lá que eu sei, eles usam, né, as Sagradas Escrituras. Eu não vejo essa denominação usar um outro livro, né? Aí eles vão ter que, né, se fazer um novo pacto, porque aquele primeiro pacto não vale mais. Tá bom? Então, meus irmãos, é isso. E eu me lembrei, eu já fiz um vídeo, nos primeiros vídeos que eu fiz, eu tinha uma vizinha lá no ABC Paulista, e ela era espírita, vai? Uma mulher que tinha uma vida financeira muito razoável, muito boa, e ela, ao invés de aproveitar, viajar, gastar o dinheiro dela, pelo contrário, ela fazia, vocês sabem, essas instituições, elas fazem muitas, muito filantrópica, né? Creches, asilos, bazares, né? E ela era bastante engajada na parte da creche, e toda tarde ela passava e ia, e moramos ali uns 15 anos, era uma pessoa assim, serena, tranquila, de um bom testemunho, sabe? E só para as causas da instituição, né, dela, né, que ela ia, ela e o esposo, um homem também sereno, calmo, não se via eles. Nossos filhos eram amigos de jogar bola na rua, na época eram tudo adolescentes, né? A única vez que nós tínhamos contato com ela chamava-se Dona Nilda. Ela vinha trazer uma sacola, né? E ela falava: "A senhora quer participar?" É uma sacola que na época do Natal, né, do final do ano, para a creche, a gente dava, escolhia, né? E dava desde a meinha, um sapatinho, um tênis, uma camiseta, uma roupinha e um brinquedo. Não estipulava valor, não estipulava nada. Só tinha ali a idade da criança, né? Se era menino ou se era menina. E todo mundo da rua participava, não só com uma sacola. Muitas de nós pegávamos 2, 3 sacolas, porque nós acreditávamos naquele trabalho, na fidelidade, da proposta daquele casal, nossos vizinhos. E é lá quando eu me mudei para cá, dali uns tempos, meu filho chegou: "Mãe, você não sabe quem que morreu?" "A dona Nilda." Aí eu peguei e ele falou: "Ah, a gente precisa de ir, né?" E acho que os amigos, né? "E vai sair agora, vai sair hoje, e vamos." Saímos daqui e fomos para lá. Eu era nova de caminho, embora já conhecia que meus pais eram, né? Da, da denominação. E eu fui, irmãos, eu tinha o cabelo bem curtinho assim, né? Recém no caminho. E aí entrei lá, já estava quase na hora de sair, né?
E eu olhei para aquela mulher, olhei para aqueles filhos dela, um melhor que o outro, meninos maravilhosos, educados, respeitosos, uma família nota 10. E aí eu, ficando ali pertinho, eu falei, meu Deus, né? Eu só escutava, porque eu já fui um dia CCBista, né? Eu também acreditava que só lá era o caminho, só lá era a graça e só lá era a salvação. Aí eu peguei e fiquei pensando, né? Nossa, ela era dessa, né, denominação tão... Né? Naquele tempo eles falavam, né, abertamente. Hoje eles não vão falar mais, né? Online ainda, nem pensar. Não pode. Hoje a coisa está diferente. Aquele tempo era contra todas as outras denominações, embora o ensinamento era para não falar. Aí eu falei, Senhor, essa mulher foi uma das vizinhas mais maravilhosas que teve, uma mulher exemplar e tudo aquilo que eu já falei. E agora, né, tô aprendendo lá e aprendi sempre que é só lá o caminho da salvação. Na hora, irmãos, uma pessoa da comunidade pegou e falou assim, vamos fazer uma homenagem à nossa querida irmã, eles se chamam também de irmãos lá, né? E quem quiser nos acompanhar, livre, uma coisa livre, espontânea, não é que nem, olha, agora vocês se afastem todo mundo, tá? Até os da família, porque agora vai se achegar, né, na urna os santos e as santas, né? Para nós fazermos o nosso culto aqui. Não. Simples, baixinho, com a voz pausada. Quem sentir de nos acompanhar, né? Vamos fazer uma oração e todos, por favor, se deem as mãos. E aí, demos as mãos e sabe qual foi a oração? A oração do Pai Nosso. Eu não tive dúvidas, nenhuma, que a oração do Pai Nosso foi a primeira oração que Jesus nos ensinou. E para mim, eu já obtive a resposta ali, tá? Embora ela era, né, daquela... Tenho certeza. Porque não se pregou placa, não se pregou igreja, né? As 7 igrejas, não tinha 7 igrejas? Lá não tinha placa, né? Só tinha as localidades, né? E cada uma tinha a sua personalidade, né? Nós sabemos. Tinha as bagunçadas, tinha as frias, as mais quentes, né? Então, para mim, né, desde aquele dia, dentro do meu coração, a resposta. E mesmo assim demorou muito, né, para a gente aceitar que não é bem daquela maneira, né? Então era isso, meus queridos e amados irmãos. Continua a mesma coisa. É só aqui, é só aqui, é só aqui, que é a graça maravilhosa, e as outras são as outras. Tá bom? Gente, 23 minutos. Então é isso, irmãos. Não sei a opinião de vocês, né? Então, como todos se manifestaram, eu fui lá para ver a opinião dele e estou dando a minha, né? Quem concordar, né? Para mim, é aquilo que eu já falei. O mapa é aquele, a chegada é aquela, e quem for e conseguir chegar até o final, limpos de mão e puros de coração, herdará a vida eterna nos céus, pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer.